Olá pessoal, uma boa tarde. Iniciando mais um episódio, deixa eu colocar a informação aqui. Nosso convidado já está na área também. Deixa eu aceitar. Alô, boa tarde. Boa tarde, senhor Adriano. Tudo certo por aí? Tudo e contigo? Tudo certo também. Os primeiros segundos é o momento que o cara vai ajustando câmera, ângulo, né? Ah, é aqueles segundinhos para fazer os ajustes finais. Faz parte. E aí, tia? É, tudo certo. Então, Tudo... agradecer por ter aceito o convite para estar participando aqui dessa série. A gente está iniciando mais um episódio da série Como Será o Amanhã. Hoje a gente vai falar sobre condomínios. Todo mundo, ou praticamente todo mundo, grande parte pelo menos das pessoas estão em casa, então é um assunto que está em alta nesse momento. E o convidado Sim. de hoje é o Damien, é assim que se fala? Damian? Dá-me, isso mesmo. Damien Viana, que ele é o responsável pela Viana Síndico Profissional, e está aí para bater um papo com a gente, justamente com esse assunto, que é o que ele domina. Então, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite para estar participando, e eu vou pedir para que tu te apresente e fale quem tu é e como é que funciona a tua atividade de síndico profissional e da tua empresa, por favor. Tá, Adriano, obrigado pelo convite. É uma honra, assim, participar de um projeto desse que tu tá capitaneando, assim, porque realmente é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando tu me abordou, assim, a tua série Como Será o Amanhã, e é verdade, né? Como será o amanhã nesse momento de tanta instabilidade que a gente não sabe absolutamente nada. Então, me chamo aí para quem está nos acompanhando já e vai nos acompanhar, e depois também acessar o vídeo do após Damien Viana. Sou síndico profissional, tenho a proprietário da empresa Viana Síndico Profissional, que atua no mercado desde 2013. Nós estamos no 7º ano de atuação já, com a grande maioria dos clientes em Porto Alegre, clientes residenciais, comerciais, então exercendo aquele tipo de atividade que o pessoal está mais acostumado, assim, do síndico, aquele tradicional, vizinho, morador. No caso da empresa, a gente presta esse serviço, a gente vende aos condomínios esse serviço e de anos para cá, vamos colocar aí pelo menos seguramente de 10 anos para cá, assim, o mercado se abriu de uma maneira assim bastante interessante, e tanto que eu tenho notado que de 4 anos para cá tem muito mais colegas que estão se apresentando. Mas então estamos aí, administrando a cada dia, como alguns falam, um pepino, que é lidar com condomínio, né? E realmente não é uma matéria fácil. Porto Alegre é uma cidade que tem pouco mais de 14 mil condomínios. Então, eu acho que se formos colocar em proporção da população, Porto Alegre hoje tem 1.400, 1.400.000 habitantes em média. Nós estamos falando aí tranquilamente, desculpa, de bem mais da metade da população de Porto Alegre hoje está em condomínio. Então, é sempre um tema atual, sempre um tema polêmico, é um tema que se renova a cada momento. E vamos bater um papinho em tempos de pandemia, como é que andam os condomínios. Ah, bacana. E por sinal, tu comentou mais da metade, né? Inclusive, eu diria que a tendência é cada vez mais aumentar o número de pessoas em condomínios por diversos Uhum. fatores. Um deles, que é o Sim, principal, que todo mundo sabe, é a questão da segurança. A gente tem uma sim, segurança maior e, além da sensação de segurança, a gente tem, de fato, uma segurança maior em condomínio do que uma claro. casa no meio da rua, por exemplo. Então, de fato, Uhum. é a tendência, né? Acho que é aumentar. Tem surgido diversos tipos de condomínios diferentes. Tem condomínios em Sim, sim. shoppings, então condomínios que o pessoal vai já tenta trazer mais benefícios, né, para os moradores. Então é um assunto que vai se tornar cada vez mais comum. Vou pedir para tu explicar por que, como tu disse, é um pepino. As pessoas terceirizam esse pepino, né? Ao invés Sim, sim. de ser síndico e tá alguém batendo na tua porta ali às 2 da manhã Uhum. de um sábado, Isso, terceiriza isso. essa questão. Então, como é por que que as pessoas escolhem escolher um síndico profissional
e quando que é indicado fazer essa escolha? Bom, como eu falei ali inicialmente, a gente cresce com aquele conceito do síndico, o senhor João do apartamento 201, né? Então, durante muito tempo, e durante muito tempo mesmo, assim, a história de condomínios, ela precede, assim, séculos. A gente tem histórias da civilização aí de convivência mútua em um mesmo ambiente há muito tempo. Então, já existe essa figura, assim, de algum gestor há anos. E então, à medida que os tempos foram passando, administrar condomínio deixou de ser apenas pagar a conta de água e pagar a conta de luz e o salário do zelador. Faz muito tempo já que não é assim. Cada vez mais, não só no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, como no Brasil todo, está se aumentando a atenção aos condomínios. Por quê? Porque os condomínios são fontes de renda para uma série de prestadores de serviço. Os condomínios, eles tomam muito serviço, naturalmente eles geram um imposto na outra ponta, que é, no caso, a minha própria empresa, por exemplo, o síndico profissional, ou a empresa de portaria, na questão da substituição tributária, uma série de questões. Então, os órgãos, o governo, a Secretaria da Fazenda, miraram os olhos para os condomínios, porque viram que realmente é um grande filão financeiro, porque durante muito tempo, pensa bem, nós temos portaria, zeladoria, eletricista, hidráulica em condomínios a vida inteira. Olha durante quantos anos deixou-se de recolher impostos desse tipo de contribuinte, porque é muito, a carga tributária é grande. Ou seja, a cada ano que se passa, está se aumentando o cerco em cima de condomínio. O que eu digo cerco? Uma série de questões, são laudos, são o certificado digital, o e-social, ISSQN, uma série de coisas que estão fazendo parte da vida do condomínio que vão complicando a vida daquela pessoa que é um aposentado, por exemplo, que a gente sempre teve o conceito da figura do síndico, que é o aposentado, a pessoa que tem tempo para se dedicar ao condomínio. E aí chega a figura do síndico profissional, um agente terceiro, que é o meu caso, que não moro, não tem envolvimento emocional nenhum com o condomínio, bem pelo contrário, eu entro lá para fazer o meu trabalho, me contratam, eu pego a convenção, boto debaixo do braço, pego o regimento interno, boto debaixo do outro braço e entro porta dentro. É assim que eu vou fazer no condomínio. Então, toda essa complicação que se criou em cima de uma gestão de condomínio deu oportunidade para que, na verdade, complicou a vida daquela pessoa que estava ali e ficava de síndico, e também, de uma certa forma, hoje a gente tem cada vez menos tempo. As pessoas não têm mais tempo para se dedicar a um condomínio, e como tudo isso abrange a vida dele, o síndico não consegue olhar uma pasta contábil como tem que olhar, ou daqui a pouco cobrar da administradora se os recolhimentos são em dia. Aí surge a possibilidade do síndico profissional, que nada mais é que um profissional, em tese, se ele faz de fato aquilo que ele tem que fazer, plenamente dedicado à vida do condomínio, que é, no caso, a função da minha empresa. Eu me dedico 24 horas a cuidar do condomínio. E uma coisa que também acelerou muito o processo de entrada em condomínio e vem acelerando, eu diria que até o maior causador da aceitação do profissional terceiro, externo, alguém que não tem nenhum vínculo com o condomínio, é justamente a dificuldade que nós temos hoje em dia de lidar com as pessoas. As relações dentro de condomínios, eu não vou nem pegar a questão da pandemia, que nós vamos chegar depois a conversar, a questão do estresse, do desgaste, o abalo mental que está se causando, mas muito antes disso, vou dar um exemplo para ti. Eu sou cria de condomínio a minha vida inteira. Eu sou do tempo que as pessoas que moravam na minha casa batiam na porta do vizinho de frente para pedir uma xícara de açúcar, porque esqueceu para fazer o bolo. Isso não acontece mais em lugar nenhum. Não é em Porto Alegre, não é no Rio Grande do Sul. Isso deixou de acontecer. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais, ou elas não têm tempo para se envolver, ou elas realmente estão sobre uma carga mental muito complicada, que impossibilita que elas se relacionem. A gente não consegue lidar com o próprio cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe. Tu vai lidar com uma pessoa que tu comprou um apartamento, caiu no mesmo andar, tu nunca viu a criatura na vida. Ela vem de um histórico familiar completamente diferente, com outros hábitos. Daqui a pouco é um vizinho jovem que é perturbador, barulho e faz algazarra, ou daqui a pouco é um senhor mais truculento. Então, tudo isso vai alicerçando a figura do síndico profissional, que, felizmente,
por grande amparo jurídico, não tem nenhum vínculo com o condomínio. Isso é bom, porque as pessoas, às vezes, as mais desinformadas, acham, mas vai ser um empregado, daqui a pouco ali, se a gente demite a Viana síndico profissional, ele vai nos colocar uma ação por vínculo trabalhista. Não. Felizmente, muito felizmente, eu digo, existe uma jurisprudência bastante já consistente de que a figura do síndico é ali, é uma figura completamente isenta, não há vínculo nenhum. Então isso também facilita o nosso trabalho. Qual é a única barreira que a gente enfrenta hoje, a mais forte, é o desconhecido. O ser humano, na sua síntese, ele teme o desconhecido. A gente adora a famosa zona de conforto, e não vê ninguém mexendo no meu queijo. Então eu estou ali, bem belo, na minha. Chega alguém do nada. Pô, vou colocar alguém na minha casa, cuidar daqui a pouco a gestão no fundo de reserva, que eu estou morando aqui há 15 anos e lutei para constituir. Tem condomínios, tem fortunas em caixa, né? E eu digo fortunas, existem condomínios que possuem milhões na conta. Não é, nós estamos falando de 10 mil reais, 15 mil reais, são milhões de reais. E daqui a pouco tu vai largar na mão de uma pessoa que tu nunca viu na vida, que tem um poder perante a lei muito grande. Eu brinco, o síndico, ele não acha que é Deus dentro do condomínio, ele exerce o poder de Deus. Claro, ele não pode ignorar as leis, ele não pode sair dando soco em tudo que é lugar, não é? A coisa não é por aí, não. É um samba do crioulo doido. Só que a atribuição dele, o poder que ele tem de exercer as coisas dentro daquilo que a convenção estabelece e o Código Civil também, é muito grande. Então, isso também, esse temor das pessoas do desconhecido acaba ainda gerando uma certa resistência, ainda, mas que mudou bastante. Por exemplo, a revista Exame, uma matéria, se não me engano, de 5 anos atrás ou 6, ela elencou a função do síndico profissional é a função do futuro, é a profissão do futuro. E ela vem crescendo. São Paulo já encontra, se não me engano, quase metade dos condomínios administrados por síndico profissional. Porto Alegre nós não temos muito bem essa conta ainda. Eu acho que pela cultura gaúcha assim, mais retraída, o gaúcho é bem desconfiado, ele é muito da zona de conforto, talvez a gente deva estar beirando em uns 20, 25%, embora tenha muita empresa no mercado, hoje eu nem sei mais quantos tem. Quando eu comecei a trabalhar, para te ter uma ideia, a gente tinha ali 20, 30 empresas e olha lá. Hoje eu tenho certeza que a gente deve estar em algumas, olha, talvez 200 empresas de síndico profissional só em Porto Alegre, que atende a região metropolitana. Então, o negócio já deu certo. Não existe mais desconfiança assim, será que vai acontecer? Será que vai vingar? Não, isso já está superado. O síndico profissional é uma realidade nos condomínios. Ele já está fazendo parte da vida de todo mundo. Vale a questão daquele condomínio A, B ou C vencer essa barreira. Realmente é um assunto bem pertinente. Até vou pedir para quem está aí apertar o bom e velho coraçãozinho, que ajuda a nossa mensagem a chegar para mais pessoas. E também apertar no aviãozinho e enviar para uma ou duas pessoas que saiba que mora em condomínio ou que possa se interessar por esse assunto, que a gente vai abordar temas bem pertinentes, principalmente nesse momento da pandemia. Como, por exemplo, aquelas pessoas Desculpa te interromper, tu na condição de mediador, eu vou deixar para que tu olhe as perguntas, você não tô nem lendo, tá? Porque eu vou falando, tu me aborda e me interrompe, tá? Vou perguntando, se alguém tiver alguma dúvida aqui, pode deixar também. Vai coordenando aí. Que assuntos que a gente vai abordar aqui, que são bem interessantes? Festas, tem muita gente fazendo festa, aquelas festas secretas, tem gente fazendo obra, será que pode, será que não pode? Como é que tá para entrar no condomínio, qualquer um pode entrar, tem alguma restrição em função do risco de contaminação? Então, quem tiver aí, pega o aviãozinho e bota para uma ou duas pessoas que possa se interessar ou que saiba que mora em condomínio, que a gente vai abordar sobre esses assuntos também. E eu estou vendo que o pessoal também está comentando bastante, está elogiando o seu trabalho, eu também posso elogiar o teu trabalho, gosto bastante. Obrigado. Aqui a referência. E, de fato, né, a questão de síndico já tem que ser visto com outro olhar, um olhar mais profissional, justamente porque é o seu condomínio que vai estar crescendo, né? Isso. Com relação, tu comentou assim, já está desde 2013, tem crescido bastante, tem espaço para crescer ainda, né, em torno de 20%, 25%, não se tem os números exatos aqui do Rio Grande do Sul. Então, aumentou a procura durante esse período de pandemia desse serviço de síndico profissional, ou ainda não aumentou, mas poderia ser uma tendência a aumentar nesse pós-pandemia? Porque a gente sabe, como tu comentou ali, a relação entre as pessoas tem ficado cada vez mais distante. Então, inclusive, quando ainda é o síndico ou uma síndica de algum lugar, muita gente acredita, e de fato às vezes acontece, de ter uma flexibilização das normas quando é algum morador conhecido ou amigo.
Então, justamente, síndico profissional tende a dar uma transparência melhor e, de fato, fazer valer o que foi acordado por todo mundo, que é a convenção, Isso. enfim, assembleia e tudo mais. Sim, sim, Então, como é sim. que tá? Teve um aumento da procura agora? Ou tu acha que esse aumento possa ser no pós-pandemia em virtude de que está todo mundo em casa, mora nos seus condomínios e É, seria uma tendência? o que eu vou te dizer? Nesse momento, se não me engano, a pandemia foi decretada em 18 de março, tá? Se eu não tô, se eu não, posso fugir, eu posso estar errando com um dia ou 2 dias no máximo, não é mais que isso. A partir daquele momento que a gente notou, não só no mercado de sindicância, como no mercado o geral, vamos considerar assim, a nossa vida, ela foi colocada no modo stand-by, tá? É o que eu percebo. Um modo stand-by. Os condomínios, de uma certa forma, pelo menos os que eu administro, os projetos que vinham assim sendo desenhados há meses, eles assim, ó, aquilo que é de fato urgente, vamos executar, porque foi aprovado em assembleia, uma questão de melhoria para o condomínio, ok. Claro que com a ressalva, eu até não sei se tu vai entrar nisso depois ou não, da questão das obras, que tem uma peculiaridade que depois eu menciono contigo também a respeito de também um decreto que no Rio Grande do Sul, e acho que no Brasil inteiro também, acabou dando uma segurada nesse item. Mas no aspecto de entrada de síndico profissional, o que nós estamos chegando hoje em dia, tá? As pessoas são trancadas dentro de casa há pelo menos aí 80 dias. Nós estamos nos encaminhando para 90 dias de pessoas reclusas. E então, e eram pessoas que muitas vezes, de vez em quando, se cruzavam por um elevador. De vez em quando. É muito comum condomínios, principalmente os de maior estrutura, tem condomínios que têm 12, 15 apartamentos num andar, tu não sabe quem é o vizinho do fundo do corredor, tu não tem nem ideia quem é. Daqui a pouco, por uma coincidência, ou a tua vaga de garagem é do lado do cara, ou por coincidência o teu filho brinca com o dele no playground. Ou daqui a pouco um dia tu frequentou uma academia junto com um cara, é por aí. Ninguém mais se conhece. A coisa agora mudou, e mudou radicalmente. Está todo mundo em casa. Quer dizer, todo mundo que está obedecendo. Um abraço para a Cris Olson, está nos dando uma cena ali, ela é diretora de condomínios da Guarida Imóveis, que é uma das maiores administradoras de condomínios do Brasil, então deixar um abraço para ela, desculpe a interrupção. Então, voltando ao assunto, então isso tudo está deixando realmente os ânimos não à flor da pele, eles já extrapolaram qualquer coisa que tu possa imaginar. Então essa convivência forçada das pessoas, obviamente está gerando o quê? Um desgaste condominial. Então a gente percebe uma série de pesquisas e estudos de que estão aumentando o número de infrações, o número de queixa de vizinho, vamos fazer uma brincadeira, aumentou o número de divórcios. Uma outra informação triste, aumentou consideravelmente o número de suicídios. Tá entendendo? Então, o abalo, tu acha assim, ó, eu tô estressado dentro de casa. Tá todo mundo estressado dentro de casa. Tá todo mundo realmente, de uma certa forma, muito desconfortável com essa obrigatoriedade que nos foi imposta, e que nós temos que cumprir, se está certo ou não está certo, não vamos aqui discutir, não, ninguém, eu pelo menos não sou nenhum técnico em saúde, mas então tudo isso está sim tornando as relações condominiais muito mais delicadas, muito mais instáveis. Nesse momento, como eu te falei antes, que as coisas estão em modo stand-by, eu tenho percebido, pelo menos na minha empresa, não sei com os outros colegas, como eu te falei, existe uma série de empresas em Porto Alegre, eu tenho um relacionamento mais aproximado com alguns, especialmente os mais antigos do mercado, e eu tenho notado um momento também stand-by, de estagnação. A demanda de propostas ela está caindo, está dando uma segurada, por quê? Muito alavancada pela impossibilidade da realização de assembleia presencial. Depois eu vou chegar contigo também no assunto, quero abordar muito essa questão, que tem uma novidade jogada, então eu tenho duas questões importantes a tratar. Então, isso tudo está, de uma certa forma, eu acho que sim, pós-pandemia, ou pós começar a normalizar um pouquinho a nossa vida, eu acho que sim vai permitir que os condomínios enxerguem que o síndico, aquele que sempre gostou da função, tem síndico por vocação, né? Existe o síndico profissional, existe o síndico que caiu numa fria, tentou numa assembleia, alguém gostou dele e elegeu ele, e tem o síndico por vocação. Tem gente que adora ser síndico, ama. Tem muitos casos em Porto Alegre de pessoas que estão há 20, 25 anos na sindicância, exercendo um bom trabalho. Só que, claro, numa rotina normal. Penso eu que sim, esse desgaste emocional que está acontecendo na pandemia deve propiciar a alavancagem por demanda do síndico profissional. Por quê? Porque um bom síndico profissional, ele tem que carregar
primeiramente com ele, a isenção. Ele é um profissional. Ele está ali para não se envolver mesmo com o condomínio. Claro, isso não impede que daqui a pouco se dê bem com um conselheiro, algo do tipo. Tudo isso faz parte do métier. Não tem problema não isso. Só que tu tem que ser frio. Quando eu digo frio, tu tem que fazer cumprir a regra. Então, esse aspecto, assim, eu acho que o Adriano é síndico e não aguenta mais o barulho do morador do 303 com o som dele. Falou com um cara na pandemia, o cara tá muito estressado, mandou o Adriano para aquele lugar, ou coisa do tipo assim. O Adriano pensa assim, ó, eu não quero saber dessa função para mim. Não. Tem alguém no condomínio que quer, não. Eu acho que aí sim, porque geralmente a grande demanda por proposta hoje em dia, eu noto assim nas entrevistas que eu já participei, mais de 90% das demandas por síndico profissional são por problemas de relacionamento. E isso anterior pandemia. O que será que nos espera pós-pandemia? Tende a aumentar. Não sei te dizer. Eu acredito que sim. Eu acho que vai aumentar sim Até a essa demanda questão por propostas. de reclamação, foi importante tocar nesse assunto, que justamente grande parte das pessoas estão em casa e naturalmente tende a aumentar as reclamações. Por quê? Porque Sim. a pessoa está com som alto, tem gente fazendo festas. Como é que está sendo lidar com essa reclamação dos moradores e qual é o tipo de reclamação mais frequente que tem recebido? Aí é o seguinte, tá? O principal motivo de queixa em condomínio, o principal mesmo, tá? Ele é barulho. Ah, mas que tipo de barulho? Barulho. O barulho da obra incomoda, o barulho do salto da vizinha no apartamento de cima incomoda, o barulho do cachorro que não para de latir incomoda, o barulho da criança gritando, o barulho de bola no apartamento de cima. O barulho, de uma forma geral, o som, a TV, o home theater, ele sempre ele puxa o carro das demandas por advertência. Não é a briga do vizinho, pelo contrário, a briga do vizinho, daqui a pouco a minha rusga contigo, ela geralmente ela é motivada por algum episódio em que tu invadiu o meu espaço. Como é que é comum se invadir espaço? Barulho, às vezes até uma festa. Tu passa no salão de festas do condomínio, teu apartamento no salão de festas, daqui a pouco tu colocou uma caixa de som a 1000, tu já causou um transtorno em mim, ou eu causei em ti, já é um motivo para eu te olhar atravessado, não gostar mais do vizinho, esse cara não me serve, é aquele papo assim que a gente fala, né? Ah, não sei, não gosto desse cara. É mais ou menos isso que acontece. Então, como as pessoas estão em casa, obviamente elas estão fazendo mais barulho. Estão fazendo. Sim, e o que acontece? As pessoas Estou te interrompendo um pouquinho. Então, como as pessoas estão em casa, né, tem gente que para o seu trabalho precisa de um ambiente mais silencioso, mais tranquilo para poder exercer essa atividade. E naturalmente, por estar em casa, agora, o horário de silêncio ele não está previsto com, bom, agora as pessoas estão trabalhando, né? Tem gente que tem criança que não tem onde deixar, né? Então tá com criança em casa, barulho de bola, o próprio som de quem naturalmente já ficaria em casa e estaria ouvindo alguma música, enfim. Então deixar tu abordar um pouquinho mais, só complementei isso para a discussão. Não, é bem isso aí, o que tu falou é bem onde eu ia chegar. O que acontece? Como está todo mundo proibido de ir para a rua em tese, inclusive para as empresas, porque as empresas estão fechadas, ou essa questão da pandemia também está, como todo mundo sabe, te acompanha no noticiário, coisa do tipo, todo mundo está fazendo o bom e velho home office. Tanto que isso vai ser eu não tenho dúvida de que isso vai mudar de forma radical a forma do trabalho a partir de agora. Tem muita gente enxergando a possibilidade de trabalhar de casa realmente. Isso reduz custos, uma série de coisas. Então, qual é o horário habitual que tu trabalha para tu criar uma rotina? Suas demandas hoje é durante o dia. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão convivendo durante o dia. Aí eu vou dar um exemplo. Uma televisão num volume relativamente assim, tu até leva. Mas e quando o cara daqui a pouco, agora que foi autorizado, ou rompeu um cano do cara, ele precisou mexer alguma coisa, começa com um martelete em cima de ti, e o Adriano ou Viana está no meio de uma videoconferência com o gestor dele, ou fazendo uma reunião com alguém nos Estados Unidos, ou vendendo algo para São Paulo. Como é que tu faz isso? E as convenções de condomínio, elas sempre trataram de uma seguinte forma: o silêncio, horário de silêncio. Tradicionalmente, ele inicia às 22 horas e encerra às 7 do dia seguinte. Essa é a tradição. Mais de 90% das convenções trazem esse horário de silêncio. Só que, e durante o dia? Não, tu não pode exceder o barulho de forma a causar transtorno ao teu vizinho. Essa questão de causar transtorno ao teu vizinho é muito subjetiva, porque existe a lei orgânica, vou usar como exemplo Porto Alegre,
ela te proíbe de gerar ruído acima de 60 decibéis. Pô, tu vai ter um decibelímetro em casa contigo para medir se o Adriano com a televisão dele está acima disso, ou se o martelo. Então isso está realmente também sendo um objeto de mais reclamação ainda. Eu tenho recebido queixas, pessoa, pô, Viana, tô para entrar numa reunião com um cara daqui a meia hora, meu vizinho tá ali numa gritaria com o filho, não sei o quê. É muito delicado. Por que é delicado? Porque tu não encontra subsídio na convenção para que te defenda. Nesse momento, o trabalho do síndico está sendo muito árduo, porque você tem que falar com o vizinho, com as duas partes, e dizer, olha, tem que haver o bom senso, porque a situação é inusitada para todo mundo, é uma novidade para todo mundo. Então, fulano, o vizinho de baixo ali pediu uma colaboração, ele está iniciar uma videoconferência, daqui a pouco dá uma reduzida, alguma coisa do tipo assim, ou dá uma segurada, ele falou que é por 30 minutos, algo do tipo. Isso está surgindo. Quando era o hábito, surge quando isso? À noite. Era o barulho noturno. O vizinho chegava às 2 da manhã, com gritaria no corredor, coisa do tipo, ou escutava música até alto, botava o home theater à meia-noite com tudo, vendo um filme. Não, agora o barulho do silêncio passou a causar transtorno nas 24 horas do dia. Para tudo. Sim, e também porque não é só reunião, tem a aula da criança também. Tem a aula da criança. Tem algo subjetivo, fica difícil de avaliar. Agora, a partir do momento que está decretado o horário de silêncio das 10 às 7, ou seja qual for, acaba com a subjetividade. Não, esse horário não pode, agora o outro fica difícil. Isso. É mais tentar conciliar essa situação. Tanto comentou de obras, como é que está o decreto aqui, não sei se a nível Brasil, ou a nível Rio Grande do Sul, ou Porto Alegre, como é que está o decreto com relação a obras? Pode, não pode? Tem algum tipo que poderia, enfim, como é que está essa questão? Essa questão, ela, como todo mundo vem acompanhando na mídia, os estados e municípios eles têm autonomia para gerir algumas questões. E as obras é justamente um desses aspectos. Porto Alegre, por exemplo, começou a permitir obras a partir, se não me engano, foi do dia 22 de abril, se eu não estou enganado. Eu posso estar equivocado com a data, assim, mas em meados de abril, ou seja, a partir da pandemia, 18 de março ali, até quase o final de abril, toda e qualquer obra, não em condomínio, na tua casa, inclusive, estava proibida. Tu não poderia executar nada. Tu tinha que... Por quê? Pelo fluxo de pessoas, por estranhos no condomínio, por uma questão de higiene, de saúde. Creio eu que também daqui a pouco tenham pensado pela questão da produção de ruído, para evitar mais transtorno ainda. Porque quando começou todos esses decretos, eu acho que o pessoal enxergou a solução do problema logo ali. Acho que a gente percebe isso. Porque a gente vê assim, o decreto prorrogado até 15 de outubro, até 2 de novembro. Os governadores, os governantes estão colocando assim até uma certa data, porque eu acho que eles esperam que até ali a coisa melhore. E não está melhorando, a coisa segue igual. Então, as obras, neste momento, Porto Alegre, eu tenho certeza que sim, estão permitidas. Mas, claro, aí como que vai acontecer a obra? Bom, aí vem a função do síndico de novo. Por quê? Existe um decreto no Estado que as pessoas têm que andar com máscara na rua. Dentro dos condomínios é atribuição do síndico, permissão do síndico regrar como vai ser essa circulação de pessoas dentro do condomínio. Então é aquele negócio, é trabalho do síndico, e eu tenho feito isso bastante, divulgar com as pessoas, olha, se tu vai executar uma manutenção, monitora que a pessoa daqui a pouco use, às vezes até propé, condomínios um pouco mais preocupados, com a população de idosos mais relevante, usa um propé, máscara, sempre. É importante que o síndico crie também condições para que tu possa exigir o estado de higiene. Espalha álcool gel por todas as áreas que tu pode imaginar, de circulação, corredores. Tem condomínio que coloca álcool gel nos elevadores. Então, faz isso para que tu possa cobrar de quem está executando uma obra, ou às vezes até do condomínio mesmo, porque a gente está pensando aqui na obra do apartamento do Adriano, mas o condomínio também às vezes tem necessidade de uma obra. Por exemplo, teve obra de fachada de cliente meu que foi suspensa. A gente teve que interromper a obra da fachada. Mas não a gente interrompeu. O decreto interrompeu, a empresa comunicou, estamos nos afastando por tantos dias até que o decreto retroceda. E assim foi. Nada se executou. Agora não, nós já estamos há mais de 30 dias com a permissão de execução. Essa semana eu fiz uma live com uma advogada, a doutora Tereza, que ela é de João Pessoa, na Paraíba.
E lá eles estão, ela disse, eles não estão com a restrição total. Eles estão e não é, me fugiu o termo agora, que eles falam bastante, me fugiu a expressão agora, que é ninguém na rua. O termo me fugiu agora. Lockdown, o tranca-rua? Lockdown, obrigado. Lockdown. Me fugiu. Falo tanto no dia a dia, me fugiu agora. Lá eles não estão com lockdown, com o nome lockdown, mas eles estão com uma cultura de lockdown. Ou seja, lá não pode fazer obra nenhuma. Está proibido. Ou seja, é uma questão muito regional. Imagino eu que São Paulo deve estar parecido. Rio de Janeiro está parecido, que são cidades com um estado mais grave ainda. Aqui, como a gauchada fez ou não fez um pouco bem a lição de casa, Santa Catarina também, Paraná também, aí já houve uma flexibilização. Já está se podendo fazer manutenção. Já está podendo ter pessoas transitando pelo condomínio para fazer as manutenções. Só que para isso, aí a função, aí cai no colo do síndico, do condomínio, de que forma que ele vai regular isso para não colocar em risco as pessoas que residem no prédio. Eu tive um caso de infiltração semana passada, o morador me reclamou. Eu disse, tá comigo, eu resolvo. Não, Viana, não tem um probleminha. Eu estou com a minha sogra em casa e ela é do grupo de risco. Eu não quero ninguém no meu apartamento. Então, mas espera um pouquinho. Se é que eu resolvo a tua infiltração, eu não posso entrar com ninguém no prédio. Pois é, como é que a gente vai construir isso aí? Tu entende? Da mesma maneira que as manutenções surgem, estão caindo no colo do condomínio, também o síndico tem que lidar, de alguma forma, como nós vamos viabilizar isso no prédio. Porque nem todo mundo quer saber de estranho. Tem gente que, a questão dos entregadores, por exemplo, acesso a condomínios, entregadores, nenhum condomínio está permitindo entrada de motoboy para entregar a farmácia, para entregar a comida, o aplicativo ali, iFood, Rappi, Uber Eats, que seja, qual for a plataforma que a pessoa use. Não está se deixando entrar. Tanto que ali as próprias ferramentas criaram aquela questão de receba no portão. Os condomínios, via de regra, quase que na sua totalidade, não estão deixando também entrar ninguém. Ou seja, a gente não consegue proibir, obviamente, a pessoa que mora no condomínio. Mas tem condomínio que, se pudesse evitar que o primo do Adriano fosse em casa, que daqui a pouco a mãe do Adriano viesse na minha casa, eles iam fazer. Tem condomínio que está num verdadeiro estado de pânico com a questão e não quer saber de ninguém estranho dentro do condomínio. Isso se aplica para prestador de serviço, se aplica para entregador de comida, para visitantes. Então, o condomínio tem que criar, na minha opinião, e tem sido assim, ferramentas, condições para que tu exija uma higiene mais eficaz. Sim. E comentou com relação ao decreto, as decisões, tem mudado de cidade para cidade, estado para estado. Alguns estão flexibilizando mais as decisões de síndico com relação aos condomínios. Até que ponto isso é bom ou ruim? Porque a partir do momento que a tendência seria não se reunir mais ou não precisar fazer uma assembleia para algo durante esse momento de pandemia, tem se facilitado essas decisões. Como é que está sendo isso aqui e até que ponto isso é bom ou poderia prejudicar? Como é que tu avalia essas decisões? Nós temos duas questões a respeito da aglomeração, tá? Que eu acho que é disso que está tratando agora, né? Questão de reunião de pessoas, certo? Sim. E não só isso, mas as próprias decisões do síndico com relação a diversos itens que alguns estão flexibilizando a autonomia. É isso que eu vou chegar. É isso que eu vou chegar agora. Nós ficamos sabendo hoje que na data de ontem o presidente revogou na PL 1179, que foi justamente a medida, o projeto de lei que permitiu aos síndicos fazerem o quê? Aqui, pessoal, porque é importante falar. A PL 1179, ela foi promulgada, se não me engano, no começo de abril. Ou seja, entre meados de março e o início de abril, a coisa ficou muito assim instável. Os síndicos que, de uma certa forma, restringiram acesso a salão de festas, academia, playground, esse tipo de coisa, eles estavam fazendo no bom e velho peitaço, por sua conta e risco, uma atitude, acho que na minha opinião, que eu também tomei e que eu achei acertada, teria que fazer aquilo mesmo porque foi aquele estado de pânico inicial ali. Então, dias depois, veio a PL 1179, projeto de lei, que, virtude do risco, muitas coisas, tranca tudo, né? Só te interromper. Aí tá, ele permitiu ao síndico a restrição desses espaços, ao síndico gerir essa forma assim de
não, tu não vai usar isso, não, tu não vai usar aquilo. Ele deu poderes ao síndico para fazer isso. Isso foi muito bom para nós. Muito bom para quem exerce a função de síndico e até para quem mora em condomínio e também acha importante que realmente exista um isolamento ou uma impossibilidade de acessar a academia, salão de festas, espaço kids, que seja, veio lá uma lei dizendo que pode. Para mim, a tristeza, essa é a minha, aí eu vou dar uma opinião pessoal, não estou politizando nada aqui. Ontem, o presidente revogou essa parte. Ele revogou na data de ontem, fiquei sabendo hoje isso, já está sendo circulado em todas as comunicações de síndicos aí do Brasil, os demais perfis que tratam do direito a respeito. Ele revogou justamente essa possibilidade do síndico arbitrar que não vai se usar salão de festas, que não vai se usar academia, que o Adriano não possa realizar uma reunião na casa dele, chamar a família para um churrasco no teu apartamento. Isso tudo estava proibido. O síndico podia impedir, não vai ter. E notificava que tu poderia, por força do decreto, se quiser, porque como as convenções elas falam que tu não pode desrespeitar outras leis também, né? Por exemplo, me foge agora, mas tu não pode... Onde é que se tira que tu não pode andar 30, 40 por hora dentro de uma garagem? Geralmente tu copia isso aí de uma lei para excesso de velocidade e tu joga para dentro de um condomínio. A mesma coisa ajudou nesse aspecto assim a PL para que tu... na área de aglomeração do apartamento. Então, essa revogação feita ontem, eu lamento, porque agora, da forma como está sendo mencionada ali pelo presidente, ela joga para os condomínios a decisão de como vai ser regrado isso. Eu acho uma temeridade. Porque nem todo condomínio é igual. Isso é um lado bom, isso é um lado ruim, porque nós que somos síndicos, tem um condomínio que tem um perfil tal, perfil... Só que neste momento, e como eu falei aqui para questionar se o decreto é certo, não é certo, a restrição é devida ou não é devida, mas existe uma regra que eu imagino que seja um norte que todo mundo deva cumprir. Então, a partir do momento que tu começa a mexer demais e dar poderes a quem não tem um conhecimento para isso, eu acho que isso pode gerar uma certa, assim, uma certa instabilidade e um problema para o síndico. E por quê? Aí o que acontece? Ele joga para que os condomínios, o presidente nessa ele foi sacana conosco, tá? Ele joga para os condomínios que eles determinem a forma que eles vão tratar isso. Só que as assembleias presenciais, elas estão proibidas. Não pode haver aglomeração de pessoas, reuniões, aí são decretos. O decreto estadual do Rio Grande do Sul proíbe a aglomeração. Isso é uma questão muito regional, e outros lugares também é assim. E, ao mesmo tempo, nós temos o artefato da assembleia virtual, que muita gente tem adotado, muita gente tem vendido. Qual é a questão que eu trago? Assim, embora a assembleia virtual esteja sendo utilizada por muitos condomínios, existem muitos softwares sendo vendidos, muitas grandes administradoras oferecendo esse serviço, o que acontece? Ela ainda, pela insegurança jurídica dela, ela pode ser questionada. Se a pessoa vai ganhar ou não vai ganhar, aí são outros 500, daí que vem justamente a preparação do síndico, a preparação do condomínio, em se assegurar que todos foram convocados, de que forma que vai ser feita a deliberação, todos vão ter 24 horas para opinar. Então cria uma ferramenta, realmente, toda uma engrenagem que te dê, de uma certa forma, uma tranquilidade para tomar a decisão. Só que até que haja, de fato, a sanção do presidente de um projeto que já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado pela Câmara, permitindo, de fato, as assembleias virtuais, dando poder a elas, todo e qualquer condomínio que tomar uma decisão em assembleia virtual, ele pode vir a se incomodar no âmbito jurídico de alguém que se sinta incomodado, que daqui a pouco não quer estar discutindo a validade, porque o meio não está previsto na convenção, é uma novidade. Ou seja, os condomínios agora vão ter que arbitrar a forma de gerir o uso de espaço interno, circulação de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, os estados, a grande maioria, está restringindo a junção de pessoas. Então, é uma corda que puxa para um lado, uma corda que puxa para o outro, e quem é que tem que resolver? O síndico.
sim, um lado diz que pode, outro diz que não pode, daí ficam duas, digamos, leis brigando entre si, e de fato é um problema, porque tu acaba levando a decisão de alguém que entende, pelo menos na maioria dos casos, para alguém que está indo no, digamos, no achômetro, né? Ah, eu acredito que pode, eu Uhum, acredito que não pode, e vai tomar decisões ao invés de deixar antes com quem era quem estava lidando com isso, quem estava por dentro claro. e sabia se podia ou não. Com relação a isso de assembleia que tu comentou, tem essa questão justamente da validade ou não, porque a gente vê que, em alguns casos, não pode a pessoa estar ali representando e dizendo, olha, eu estou aqui em nome de tal pessoa. Tem que ter uma procuração, ela tem que ser atual, não adianta ser uma procuração de alguns meses, dependendo da convenção, enfim, tem uma série. Às vezes é uma procuração específica para aquela reunião, dependendo dos lugares. Então, de fato, isso pode ser Depende. contestado, né? Então, depende dos lugares, né? E então a tendência agora tem, não só em função da pandemia, que agora está sendo virtual, tu acha que a tendência seria passar a ter reuniões, assembleias, tudo de forma virtual? Seria um Ah, futuro? eu tenho certeza. Isso eu posso estar te cravando hoje aqui, que a Assembleia, algumas questões na pandemia, vou fazer uma curvinha, elas estão chegando para o bem, sabe? É engraçado eu falar isso aí, assim, é um pouco irônico, sei lá, até não vou te adjetivar isso aqui, mas a pandemia está trazendo algumas coisas para o bem. Como a questão que eu te falei assim, a cultura do trabalho do home office, que ele não é bom, para algumas coisas é legal, trabalhar em casa, é um conforto, reduz despesa. A questão higiênica, isso eu acho muito interessante, que vai ficar. Não pensem vocês que essa questão do álcool gel nas áreas comuns, essa limpeza mais permanente com álcool, alguns lugares estão usando esses tapetes que já limpam os pés, algumas empresas fornecem serviço de limpeza com produto mais forte nas paredes. Isso tudo vai chegar para ficar. Isso não vai embora após pandemia. Isso é uma realidade que vai ficar. É que nem daqui a pouco, que nem o smartphone. Chegou o smartphone anos atrás, assim, um celular que faz isso, aquilo. É uma realidade. Essas Eu questões vão vejo que o que ficar. nos trouxe álcool gel foi aquela vez do H1N1, que lá que acho Tu que entendeu? introduziu a disseminação do álcool gel, É, acho que vem complementando ao longo do tempo. e não, exatamente, tu bem mencionou que alguns lugares muito anteriores à pandemia já tinham ali o álcool gel para te colocar. Chegava no ambiente ali para te higienizar a mão, tudo. Já não é por causa da pandemia. Claro, agora com a pandemia da Covid, tu vê em tudo que é lugar. Tudo que é canto que tu vá tem um recipiente com álcool gel, até porque muitos comércios são obrigados a ter, é força de lei, uma série de coisas assim. Os condomínios estão colocando, por exemplo, os condomínios não têm obrigação de colocar, mas está todo mundo colocando. É recomendação. Eu duvido que algum síndico não vai ter o discernimento de colocar. Mas feita essa curva toda, as assembleias. As assembleias virtuais, como eu te falei, na verdade, não é de agora que se fala em assembleia virtual. Porque eu vou te dar um exemplo. Existem condomínios no Brasil que são condomínios que as pessoas passam férias, por exemplo. Nós temos no Nordeste condomínios em grandes praias, no litoral do Rio de Janeiro, no litoral de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, condomínios em que as pessoas, de um poder aquisitivo maior, elas são de tudo que é canto do Brasil. E esses condomínios, da mesma maneira, eles têm a necessidade de tomar de decisões. Eles têm que fazer alguma coisa. Então, já se trabalha com o conceito de assembleia virtual. Olha, É o gato. olha o bicho aí. Olha o bicho aí. Eu tenho dois Ator. cachorros que estão isolados aqui. Estão em algum canto aí. Então, a assembleia virtual, eu estou te assegurando, perdão, ela já vem sendo praticada há muito tempo. Há um bom tempo já se fala na assembleia virtual. Mas quando eu digo há bom tempo, não é ano passado, não. Eu estou falando de coisa de 4, 5, 6 anos. É que as pessoas não conheciam. Muitas pessoas não são do métier, não são do ramo de condomínios. Mas principalmente essas pessoas que lidam com a administração condominial e que tem essa peculiaridade que eu te mencionei agora, de tratar com clientes dos mais diversos lugares do Brasil e que às vezes impossibilita de que todos estejam no mesmo momento debatendo alguns assuntos. Então já existia essa possibilidade anteriormente. Só que pouco explorada, obviamente. Ninguém tratava disso. Por quê? Porque sempre se permitiu a assembleia presencial, a tradicional, a reunião de condomínio, senta todo mundo em volta de uma mesa, no livro de atas, vai ali, se xingam, faz uma curva absurda, para tu votar aqui, tu faz esse caminho todo, em vez de só chegar nesse caminho reto. É uma tristeza. A assembleia de condomínio
é uma das experiências mais interessantes que tu analisa o caráter do ser humano. Assim, é uma coisa inacreditável. Assim. Só que quem nunca participou de uma assembleia de condomínio não viveu. Não viveu. Ela tem que participar um dia. Não. Por mais calmo seja o condomínio, vai acontecer alguma coisa que vai te ensinar. A assembleia de condomínio ela tem essa peculiaridade. Agora, com o advento da pandemia e com a necessidade, porque a pandemia ela travou algumas coisas, só que outras não. E os condomínios têm uma vida muito pulsante, e principalmente agora da pandemia, porque todo mundo trancado em casa, tu usou mais elevador, logo o elevador está dando mais trabalho, tu está usando mais, sei lá, energia, água, a conta de água aumentou, os motores de bomba trabalham mais. Então, daqui a pouco, essas situações, assim, rever horário de silêncio, ou rever alguma norma X, Y, ou votar alguma questão que estava pendente, isso tudo, ou daqui a pouco um projeto de portaria, uma troca de um serviço por outro, que estava já chegando no final, todo mundo votando, veio a pandemia e travou tudo. Com certeza, a Assembleia Virtual, principalmente depois da homologação dessa lei pelo presidente, ela vai tomar conta. Porque muita gente vai preferir, inclusive, eu acho, que fazer. Embora a minha opinião seja de que, por mais que seja uma experiência traumática, muitas vezes, seja uma questão de debate muito acirrado, e gera uma série de desencontros, às vezes até um pouco exacerbados, é importante a Assembleia Presencial. Tu tem que ter a Assembleia Presencial. A virtual não vai conseguir, eu acho que, dar a mesma natureza para a Assembleia. Só que a virtual vai sim permitir que os condomínios daqui a pouco possam optar. E digo mais, eu tenho certeza que a partir de agora, como muita gente travou nesse aspecto legal de que eu não tenho nenhuma previsão legal para fazer uma Assembleia Virtual, eu não tenho dúvida de que as convenções de condomínio que tiverem o início da sua formatação a partir de agora, todas terão a possibilidade da Assembleia Virtual. Todas vão ter. Tem algumas adaptações no dia a dia que vão surgir na nossa vida que elas vão entrando para ficar. E essa vai ser uma delas. Ou seja, vai se tornar a possibilidade Assembleia Presencial, com certeza vai ter um dispositivo ou virtual, desde que convocado todos os condôminos pelo endereço eletrônico indicado por tal. Isso tudo vai chegar. É bom. Com relação aos condôminos, agora puxando para o outro lado, como é que está a questão da inadimplência? Aumentou? Está estável? E qual é a consequência em função disso? Porque a gente tem o seguinte, algumas decisões, em alguns lugares, não é mais possível colocar o nome nos órgãos de proteção. Exceção de crédito. Isso. Então, como é que fica assim, aumentou a inadimplência ou não? As pessoas, o que se pode fazer com quem não paga? Porque isso muitas vezes acaba afetando as outras pessoas que estão pagando regularmente. Até algumas não pagam simplesmente porque não querem, outras porque acabaram perdendo emprego, por exemplo. Como é que está essa situação toda? Não, a inadimplência ela está aumentando de uma forma natural, tá? Infelizmente. Não, por quê? Não por uma questão voluntária, e sim porque as pessoas, infelizmente, na grande maioria, elas estão perdendo a sua receita. Tem empresários que moram em condomínios que tiveram seus estabelecimentos completamente fechados, pessoas que, sei lá, motoristas de aplicativo, por exemplo, os caras da noite pro dia tiveram toda a receita da casa cortada. Os caras vão pagar como as contas? Então os caras vão se preocupar primeiramente como? Em se alimentar, manter a família, tudo. E o condomínio, por força do Código Civil, tem uma multa muito baixa, que é de 2%, uma multa... Isso foi uma sacanagem, na minha opinião, que o Código Civil lá de 2002 fez com os condomínios, de colocar uma multa tão baixa assim, porque ela estimulou o mal pagador. Porque quem é bom pagador a vida inteira. E esse cara, muitas vezes, ele vai deixar de assinar uma TV a cabo, esse cara vai deixar de fazer uma academia, um pilates, para honrar com o seu condomínio. O bom pagador, ele é bom pagador sempre. Agora, aquela pessoa que ficou realmente sem nenhuma receita e que viu no condomínio uma forma de um escape porque tem condomínios que são aí 400, 500 reais, daqui a pouco, dependendo da família, é quase 50% do rancho do mês, entendeu? Faz muita diferença Aí tu que trabalha com educação financeira, tu sabe, cada família tem uma realidade, então o que é 500 reais para mim, pode ser 500 reais para outra pessoa. E tem condomínios nós temos condomínios em Porto Alegre que a pessoa paga 2, 3 mil reais de condomínio. Tem condomínios que custam 80 reais, então
tem muito de acordo com a estrutura. E aí o que acontece? Tem que haver talento. Que forma? Se o condomínio não está preparado, porque tem muito condomínio que não tem caixa nenhum, né? O condomínio vive sempre no limite. Está sempre ali, beirando, contando ali as migalhas para pagar suas contas. O condomínio começou a ter aí 25% de inadimplência. E as contas vão chegando. Tem que ser tomada uma decisão, infelizmente, Del. Porque tem muita gente que fala, eu quero um desconto no meu condomínio. Infelizmente, essa possibilidade não existe. Por quê? Porque o condomínio, ele não é que nem tu pega assim, eu vou arbitrar um valor para minha TV a cabo e vou te cobrar R$100 por um pacote. O serviço está ali. Mas eu quero pagar 50. Tá bom, 50 vai manter. As despesas de condomínio, quase que de uma forma unânime, o condomínio não faz arrecadação para juntar dinheiro em caixa. Claro, tem fundo de reserva, fundo de obras, esqueça um pouquinho isso aí. Só que a cota condominial é feita para pagar a despesa que tu tem, que é o zelador, que é a faxineira, que é a portaria, ou seja, só de mão de obra, geralmente, o percentual de uma previsão orçamentária condominial, ela vai de 60% a 70%. É muito pesado. Eu quero 50% de desconto. Tá, mas tu tá mantendo o zelador, tu tem que limpar o condomínio, tu não pode dispensar a portaria, que é questão de segurança. Como é que tu faz isso aí? Então, eu já tive solicitações de um grupo empresarial que tem 1/3 de um prédio comercial. Eu tenho um prédio lá com 30 e poucas salas e uma mesma empresa tem 1/3 do condomínio. E eles tiveram um corte muito grande de receita. O negócio deles foi seriamente abalado pela pandemia. E eu recebi e-mail, queremos solicitar a redução de 50% do condomínio. E eu tive que dizer friamente, olha, eu não tenho como fazer isso aí. Porque para eu fazer isso aí, eu vou ter que mandar embora a portaria. Eu vou ter que mandar embora a limpeza. E, querem dispensar o sítio profissional? Dispensem. Só que eu sou 2% da previsão orçamentária, não vou fazer efeito nenhum. O que vai fazer efeito de fato é a carga dos funcionários. Então não consegue mexer isso aí. Não tem como fazer. Daí existem medidas que os condomínios podem encontrar para reduzir momentaneamente a despesa. Tem, por exemplo, as medidas provisórias, a 927, a 936, trabalhista, que tu pode suspender contrato, tu pode reduzir jornada, tu pode, uma série de coisas para tentar fugir um pouquinho da tua despesa, para daqui a pouco baixar momentaneamente a cota daquelas pessoas, permitindo que elas paguem. Só que não tem muito milagre assim. Naquilo que se pode mexer, se mexe. Tu pede, daqui a pouco tu dispensa o jardineiro, aí sacanagem com o cara também, mas tu dispensa o jardineiro por um período, ou daqui a pouco rescinde com o síndico, eu já conto também, rescinde o síndico profissional, reduz um pouquinho o zelador de 8 horas, passa para 4, para o cara não perder tanto, para o condomínio não perder tanto serviço. Tu tem que encontrar fórmulas, tu tem que construir um caminho para mexer na tua despesa, para permitir a pessoa, a boa pagadora, e que deixou de pagar por ausência de receita, para que ela possa cumprir com a sua obrigação. Só que, como eu falei, não tem milagre. Se o condomínio tiver uma gordura boa em caixa, tem condomínios que tem muita gordura, eles vão absorvendo, vão deixando daqui a pouco de fazer uma obra, iam pintar um muro, suspende um pouco a pintura do muro. Os vizinhos ali, os caras não estão tendo como pagar, os caras não atendem mais, o cara do Pilates perdeu todos os alunos, o professor de academia perdeu todos os clientes. Vamos dar uma segurada, vamos queimar a gordura do condomínio para manter o prédio funcionando. Agora, onde bateu ali a coisa 0 a 0, ou tu começa a ter um descompasso financeiro, ou tu mexe no serviço, que é uma tristeza, tu mexe realmente... Não digo serviço, ou tu mexe no maior centro de custo do condomínio, da previsão orçamentária, para permitir esse pagamento, ou realmente tu vai ter que amargar a inadimplência e não tem o que fazer. Sim, e tem gente nesse momento que a gente sabe que não pode, e tem gente que se aproveita desse momento para não pagar, né? Eu te falei, o bom pagador é bom pagador sempre, eu te falei. Eu vou continuar fazendo alguma coisa e vou deixar de pagar, ou simplesmente só tá deixando de pagar. Para essas pessoas, como é que tá essa questão do cadastro de um SPC, por exemplo, nesses órgãos de fiscalização? É que tá. Porque na verdade quem inclui, isso não é automático, tá? Quem opta pela inclusão do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é o condomínio. O novo Código de Processo Civil, se não me engano, de 2000 e... não vou te mentir, acho que é 2000... Me fugiu agora o ano. O novo CPC, que justamente ajudou as cobranças de cota de condomínio em atraso, a execução, inclusão dos nomes das pessoas nos órgãos de proteção ao crédito, eles não
imputaram isso como, é assim. Não, eles disseram como pode ser feito. Quem toma a decisão se vai adotar aquele caminho ou não é o condomínio. Eu pelo menos, tá? Eu estou amargando algumas inadimplências de pessoas que não tinham o hábito de atrasar. Obviamente, eu tô me reportando aos conselhos dizendo, olha, o fulano de tal deixou de pagar, mas eu sei que é por uma restrição financeira, ele não tem de onde tirar. Então, não tem por que tu piorar, ao meu ver, a situação daquela pessoa que já está com um estresse mais do que elevado, porque não está entrando receita, daqui a pouco o cara não consegue pagar a escola do filho, daqui a pouco o cara vai ter que se perguntar se vai começar a colocar comida dentro de casa. Tu não vai colocar o cara, na minha opinião, eu vou te dar o meu ponto de vista. É permitido? É permitido por enquanto, embora tenha, assim como tu falou, alguns projetos, tem projeto de lei proibindo o despejo de inquilino, por exemplo, tem projeto obrigando os proprietários a darem um tipo de carência. Tem uma série de ferramentas que o judiciário está tentando buscar para tentar resgatar o pessoal. Só que no caso dos condomínios, a certeza que eu tenho é que tudo vai recair na mão do síndico, da gestão, do conselho. Eles é que vão arbitrar se vão ou não vão criar algum tipo de constrangimento ao devedor. Mas como eu te falei, isso vai se aplicar, essa análise, para o bom devedor. O bom, aquele que de uma hora para outra deixou de pagar o condomínio. Quem é mal pagador, e se sabe, o devedor contumaz, aquele que está todo mês ali, paga atrás de 2 meses, no que chega o terceiro, antes que ele saiba que vai ser colocado no jurídico, ele vai lá e paga. Sempre fica aquele negocinho que, não. Aí nesses casos, eu tenho certeza que as administrações vão fazer leitura de caso a caso e vão tomar a decisão. Eu, no meu caso, eu partiria para o bom senso. Eu não usaria da foice para todos, minha opinião. Sim. E estamos se encaminhando para o final da nossa transmissão, infelizmente. Eu te falei que a conversa era longa, eu te falei. Vai, tem bastante assunto. Tem algum assunto que tu acha pertinente, assim, que a gente não abordou agora para fazer esse fechamento, assim, alguma questão mais importante? Não, o que eu vou dizer ao pessoal de condomínios, tá, que daqui a pouco venham acessar o teu material, a tua série, que é muito legal, e agradecendo já o teu convite novamente, assim, muito legal bate-papo contigo. O pessoal tem que lembrar que nós não estamos vivendo, eu tenho falado bastante dos colegas, nós não estamos vivendo um período de férias. Então, por favor, gente, respeitem as normas. Deslizes acontecem, mas vamos ficar atento à convenção, vamos ficar atento ao regimento interno, vamos respeitar o espaço do vizinho, vamos entender que o cara daqui a pouco está fazendo um home office, vamos entender que o cara está dando aula para o filho dentro de casa, ele está num estresse absurdo, porque ele tem que dar aula para o filho, e da mesma forma também cuidar do trabalho dele, e daqui a pouco uma mãe que faça tudo isso, e ainda tem que cuidar do lar, porque deve que dispensar diarista. Então é um momento de sabedoria, discernimento. Então vamos dar uma segurada e fazer cada um dentro do possível o seu melhor para ser um bom vizinho. Sejamos bons vizinhos, por favor. Verdade, fechou muito bem. Estamos aqui 1 minuto e 20 para acabar. Eu acho que, assim, para fazer o fechamento, acho que os problemas principais de condomínio se resolvem com aquelas questões da creche, por exemplo. Respeitar o outro, esperar a sua vez, enfim, né? Não pegar o que não é seu. É lúdico o negócio, sabe? É bem básico. E aí já vou aproveitar então para fazer o convite para quem está aqui nos acompanhando, para quem vai assistir depois, para ver tem mais outros episódios da série Como Será o Amanhã, que estou trazendo diversos empresários, empreendedores, empresárias para um bate-papo, para todo mundo se ajudar e ver como é que a gente consegue sair dessa situação melhor. Então agora faltando 40 segundos, quero agradecer mais uma vez a tua participação, foi um bom bate-papo. Em 40 segundos, como é que o pessoal pode entrar em contato contigo aí para a gente fazer? Isso que eu ia te pedir agora, pessoal, eu posto semanalmente conteúdo no meu perfil Instagram, então quem acompanhar aí o material do Adriano, @Viana Síndico Profissional, me adiciona, manda pergunta, manda mensagem que eu puder responder, eu estou à disposição, o meu trabalho é atender pessoas, então por favor, fiquem à vontade de mandar. E Adriano, valeu pelo convite, baita bate-papo. Muito obrigado, um bom resto de feriado para todo mundo e que a gente saia melhor